Buenas, gente, é assim. Estamos aqui para demonstrar, então, o desafio feito pelo Connor ali do Analytica Chart e da Futures Analytica. Ele simplesmente está com um desafio lançado de pegar $500 e levar para $25 mil. Será que ele vai conseguir isso? Então vamos ver aí como é que foi realmente aí o desafio. O Connor ele fez ao vivo. Isso daqui foi na quinta-feira, ele chegou um pouquinho atrasadinho, mas mesmo assim deu tudo certo. E ele se comprometeu de pegar ali uma conta de prop firm e daí começar a fazer trade usando então o Analytica 4 Plus, usando também ali o Polarity e usando o Machine Learning. Então, enquanto a live não começa, eu lembro a vocês que a Apex está em promoção, 80% de desconto aí até o final do mês. Tem que aproveitar. O código que vocês podem usar é o BankMath. E a Apex ainda continua sendo a melhor das prop firms de todas aqui de futuros. Ela tem essas promoções fantásticas que vão até 90% de desconto, que fazem aí durante o ano. E você pode operar a Apex com várias plataformas, né? E a Motivwave é uma delas que está em promoção aí. Essa semana, 25% de desconto, não pode esquecer. Inclusive, a Motivwave foi a única plataforma, porque teve ali o mês passado, né, que teve um problema no servidor da Apex dentro da Rithmic e ninguém conseguiu operar por 3 dias, tá, gente? Isso pela NinjaTrader, porque a Motivwave foi a única plataforma que conseguiu. Não vale a pena, gente, na vida ter opções. Se você tem $1.400 aí, você pode comprar a licença Lifetime da NinjaTrader. Mas se você não tem, aí você tem as opções outras, tipo a Motivwave, que é uma plataforma que você faz o lease, né, que é o aluguel, mas você também pode comprá-la, tá? E se você não quer nem a Motivwave e nem ali a NinjaTrader, você também pode pegar agora aqui e comprar o Analytica Chart 4. E aí você vai ver aquele raio-x do mercado. Você vai entender o que acontece em cada candle. Isso aí vai fazer um diferencial muito grande quando você for comprar ou vender. E tipo assim, se você ficou estressado naquela época lá do mês passado, que deu esse problema aí com o servidor da Apex dentro da Rithmic, mas eu abria trade e o negócio fechava, ou então eu fechava trade e o negócio abria. Gente, você tá fazendo um manejo de risco errado. Porque assim, uma coisa eu vou ter que deixar bem claro. Em primeiro lugar, se você vai fazer o teste de 14 dias ali com a Motivwave, é só a conta da Rithmic, não é a Tradovat, tá? E quando a gente lida com conta da Rithmic, você tem que fazer o manejo de risco certo. E isso envolve você pegar cada sua conta, você dá um botão da direita ali, e você ir no Risk Parameters e você arrumar tudo. Qual é a minha perda de hoje? Eu vou dar um Enable Liquid ali e eu vou perder só $495. Essa é a minha promessa do dia. Não é de ganho, é de perda, tá, gente? Tem uma diferença que os profissionais sabem muito bem. E os amadores nunca vão querer saber, que é manejo de risco. Então tem que dar um jeito na vida e sair dessa coisa aí de ficar só pensando em lucro. Você tem que pensar em limitar as suas perdas, porque é assim que você vai sobreviver no mercado financeiro. Então assista aquele vídeo que eu fiz no Natal, porque naquele vídeo que eu fiz no Natal, eu deixei bem claro ali como é que você vai fazer manejo de risco, como é que você vai ajeitar os teus parâmetros diretamente do trader, diretamente na Rithmic. A Tradovat não tem isso, e você consegue, não é trading stop, tá, gente? É um negócio diferente, porque o treco vai te tirar da máxima do teu saldo, ele vai contar um valor e aí ele te tira. Então é muito bom isso daqui, porque daí dá tempo de você pensar e repensar, ver o que você fez errado. Então esse Enable Auto Liquid Only é super importante. A partir do momento que você deixa o Auto Liquid Only ali habilitado na Rithmic, não tem como você perder mais do que aquilo. Pode passar um pouquinho a corretagem, sei lá, $1, $1,25, sei lá, dependendo do ativo que você está operando, entendeu? Mas é por aí, gente. E aí vai limitar as tuas perdas. Você vai conseguir sair, respirar, tomar um banho, entendeu? Depois você volta. E é isso que a Ale faz todo dia aí. Não é isso que você faz, Ale? O que você acha aí desse manejo de risco da Rithmic? O que você acha aí em relação à conta da Tradovat e da Rithmic?
Olha, particularmente eu passei a preferir a Rhythm, que olha que eu não gostava, hein? Porque ali você tem um controle maior das suas percas, né, diária. Você acaba até bloqueando o que você pode perder. Então chega naquele limite, ele encerra a operação. Aí você não vai perder mais. Sim. Só que também tem que estar consciente. Não posso pegar e mudar isso. Tem que ser assim todos os dias. Ah, com certeza. Vou dar um reload aqui na página pra ver se o Conor já começou aí a live. Vou dar um play aqui. Ó, começou a live aí, então sejam bem-vindos, gente. O Conor começou aqui um trade em regressão à média, ele tá vendido. Só que esse trade dele não tá muito bom. Por que eu tô falando isso? Porque tem um monte de fair value gap ali comprado, tá, gente? Quando a gente tá num trade vendido, esses fair value gaps comprados, que são os verdinhos, eles precisam ser destruídos, entendeu? Porque os fair value gaps, eles mostram para onde que o preço tá indo. Olha, dito feito, o primeiro trade dele ali deu pau, né? Na verdade, esse é o segundo episódio aí do Conor. O primeiro episódio que ele começou, ele já tinha feito ali $588, né? Por isso que tem esse saldo aí na tela. Nota então aí que o Conor, olha só o que ele tá fazendo. Ele tá com 4 microcontratos. E porque o negócio apareceu 3 desequilíbrios ali comprados e ele tá em modo regressão, o treco vai ao contrário, entendeu? É por isso que ele entrou vendido. Eu, na real, não concordei com esse trade porque tem muito fair value gap vendido olhando pra cima, gente. Aí não dá pra entrar ainda, sabe, na venda. Eu não teria entrado aqui. Porque o que vocês têm que ficar pensando é assim, ó. Se esse negócio tá vendido, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é destruir o fair value gap comprado. Aí você pensa em venda. Enquanto esses fair value gap comprados estiverem de pé, aí nada a ver, entendeu? Aí o Conor chegou a demonstrar aí as execuções do dia, porque ele tem uma janelinha ali de demonstração dos trades. Então agora o Conor colocou ali em Trend Mode, porque ele viu que nós estamos em tendência, que tem um monte de fair value gap verde que não tem jeito de ir contra, né? Lembra daquelas coisas lá do ICT? Então, é isso aí que o Conor tá fazendo. Alguns chamam isso aí de Smart Money, mas não é Smart Money coisa nenhuma, tá, gente? Isso aí é técnica do ICT. Ele basicamente enxerga aquilo que a gente vê no raio-x do mercado, ou seja, no order flow. Ele vê uma distância que tem entre os candles. Ele considera 3 candles. O segundo é como se não existisse. E aí você vê o fim de um candle ali até o comecinho do terceiro candle. Então o negócio é entre o primeiro e o terceiro candle, faz esse gap justo, esse desequilíbrio de preços exatamente quando joga ali, por exemplo, né, o vendido joga para o comprado no book de ofertas, aí faz um gap mesmo, né? Então esse ponto é interessante porque isso aí o preço volta nesses locais. Então, se você não sabia por que o ICT faz isso, né, e desenha essas coisas a olho nu, é isso, ele está enxergando ali os fair value gaps que são aqui do order flow. Só futuros tem essas coisas, gente. Forex não tem esses brinquedinhos legal. Daí o trade entrou, né, e nota que ele já imediatamente desarmou o trade, ou seja, ele quer que fique esse trade e depois pare para ele ficar pensando depois. O mercado ele tem equilíbrio e desequilíbrio. Então, quando um comprador joga violentamente um monte de ordem ali para o vendedor ou o inverso, forma um desequilíbrio. E esses desequilíbrios são importantes, que são os próprios fair value gaps aqui, porque o preço acaba voltando nesses locais. Então, legal, né? O primeiro trade foi errado e o segundo trade, que ele tá se aquecendo ali, né? Aí o segundo trade agora ele pegou a tendência certa aqui, né? Ele tá um pouquinho vermelhinho, mas é só a corretagem. Então eu vou maximizar para vocês verem melhor, tá? E nota que ele tá mantendo ainda em tendência. Vocês estão vendo aquele laranjinha ali? Aquele laranjinha ali é uma agressão vendida. Porque aqui no order flow, essa coluna aqui da esquerda é a coluna dos vendidos, tá? Por que foi agredido aqui desse lado? Porque o comprado jogou violentamente a ordem aqui pro vendido. Aí o Conor tá pedindo desculpas, que ele começou a live atrasado, que na verdade ele queria ter colocado ali 7h45 de Pacific Time, né?
que tem essas 2 horas de diferença regressão com Nova York, aí ele se enganou e deixou ambos os lados carregados. Então significa que se fizer uma spike para cima, depois que comprado ele vai querer vender, e se fizer uma spike para baixo, essa estratégia logo que ele vai querer comprar, porque o preço só se finge que vai para um lado e vai pro outro. Ainda tá em tendência e abriu um trade short agora. O Conor tá achando que vai ficar de lado, porque tá deixando no modo regressão à média. Porque não apareceu ali 3 agressões vendidas para ele entrar vendido, e mesmo assim ele entrou vendido 4 microcontratos aqui do SP500. E agora ele desarmou ali, né? E já foi o trade também. Eu acho que ele entrou ali naquele trade, mas porque ele viu que o POC tá bem em cima do candle, tá, gente? Isso é o típico candle ali de vendido. O POC é o Point of Control, que tem aquele amarelinho ali que fica demonstrando a maior parte do volume do candle tá ali, lá em cima. E agora o Conor já fica positivo ali. Quando os comprados são aprisionados no topo, aí sim que você pode ver comumente ali, né? Um monte de agressão comprada, mas que não dá certo. Nesse caso aqui não tá aparecendo, tá só aparecendo o POC, né? Mas é assim que aparece. Porque pro mercado cair, não basta vendido, tá, gente? Tem que ter vendido e tem que ter comprado sendo absorvido. E ó, a estratégia dele tá dando certo. Apesar de ainda ter um monte de fair value gap comprado, você vê que ali, ó, agora começou a ficar interessante, ó, gente. Tem vendidos agredindo, né? E aí, como ele colocou ali a técnica dele mais o learning machine, aí o computador optou por entrar nesse trade aí. Esse learning machine tem que olhar com cautela, tá, gente? Porque, assim, o Conor, ele é muito consistente, mas ele não divulga a técnica dele, como que ele faz realmente o learning machine. Então, na real, você vai comprar um produto, você vai ter que standardizar, porque ele não te revela qual é o padrão dele. É por isso que eu não tô recomendando ainda o learning machine. Então, esse candle aí é o candle Big Bear, que tem o POC no topo. Eu escrevi sobre isso aí naquele meu livro lá do Order Flow. Quem não adquiriu pode ainda adquirir. Vão ter outras versões que eu vou atualizar. O pessoal que já comprou o livro não vai precisar comprar, tá, gente? E aí vai ser só preciso fazer download. Inclusive eu vou atualizar a nova versão daquele outro indicador que vem junto com o livro ali da divergência de delta, que é muito legal. Ele vê o futuro, tá, gente? Ele não é uma coisa imediata, mas aí ele principalmente fala para você o que não fazer. Se você vê uma mega divergência de compra, você não vai vender. Se você vê uma mega divergência de venda ali no delta acumulado, você não vai comprar. E aí no order flow, isso aí que você tem que procurar. Você tem que procurar esses candles Big Bear. Você tem que procurar o candle Big Book, daí o POC lá bem embaixo, né? Você tem que procurar ali a pegadona, que aparece ali um delta violento, e o preço não se mexe, sabe? Isso é uma reversão muito importante. Você chega a pegar um negócio desses ali nos 30 minutos, nossa, você pega o bias do dia, e aí é só alegria. Você vê, por enquanto aqui não tem nenhuma delta trap. Delta trap é quando tem um candle de uma cor e o delta de outra cor. E aí você tem que anotar os valores ali, porque isso aí vai ser importante depois para tomada de decisão. Notem que o Conor ainda está insistindo no modo de regressão à média. Tá meio perigoso aqui deixar a regressão, porque tá querendo entrar em tendência, tá, gente? Daqui a pouco vai fazer o primeiro fair value gap vendido. Porque esse software daí do Conor tem um pouquinho de delay. Vocês notam que o preço já está abaixo daquele fair value gap verde. Então ele não existe mais. Já tem um vermelhinho que deve estar aparecendo aí. Ó, já tem um monte de agressões vendidas, os laranjinhas aparecendo, tá vendo? Isso aí tá entrando em tendência para baixo. E tem que fazer alguma coisa. Se ele não mudar isso daqui, vai começar a perder trade. Ó, e agora tá uma coisa bem interessante. Eu já escrevi sobre isso, tá, gente? Vocês estão vendo que tem um impulso aqui. E agora tem uma regressão, no sentido que ele fez um impulso e uma correção, melhor dizendo, né? Eu escrevi até ali, eu fiz o vídeo, né, que fala, existe pivô do order flow, porque é o que ele tá fazendo, ele tá fazendo um pivô de alta aqui, né? Aqui não é para ficar vendido. O Conor tá ficando vendido, mas é macheza, tá? Quando você vê ali fair value gaps, um monte de verdão, sendo que o preço voltou para ali, isso aqui é coisa de compra. Ah, finalmente ele mudou ali para trend. Eu não teria feito isso, tá, gente? Eu teria esperado e teria comprado ali embaixo, que é bem mais seguro. Mas por causa do jeito que ele fez o setup dele aí, né? Exatamente, talvez do machine learning, tá dando certo.
Porque eu tô vendo o robozinho dele deflagrando não só quando tem os 3 desequilíbrios vendidos, entendeu? E é assim que normalmente o Polarity deflagra, né? Ali o trigger do robô, vamos dizer assim. Mas você vê, ele tá muito espertinho, o Connor, e agora ele colocou em tendência certa, né? E assim, você vê um amarelinho ali, tá vendo? Isso aí é um nível maior que tem ali de desequilíbrio de preços. Porque normalmente quando tem os desequilíbrios normais de preços, aí aparece laranja, né, para vendido, aparece o cyan ali, o azulzinho ali da coluna da direita ali de comprado. Mas quando tem um percentual a mais, por exemplo, eu deixo os meus tudo em 200%. Quando for 300%, aí vai aparecer o amarelinho. É mais nesse sentido, entendeu? Ele é um pouco mais agressor, assim, significativo. Olha que interessante agora, tá, gente? O preço fez, então, o impulso, fez a correção, e agora ele está querendo destruir aquele fair value gap vermelho. Isso aqui é um trade de compra, tá? Isso aqui não é trade de venda. Então, por exemplo, você quer entrar em venda, beleza. Mas para você entrar em venda, você tem que esperar os fair value gaps verdes serem destruídos, porque senão você não tem que pensar em venda. Mesma coisa para compra, tá? Você quer pensar em compra, então tem que destruir o fair value gap de venda. E aí deu certo mais um trade aqui compradinho, tá vendo que mais fair value gaps verdes estão sendo então construídos e aquele vermelho ali já vai ser destruído, que o preço já vai passar por ele. Conor tá comentando aí sobre as tech stocks, as ações de tecnologia que estão tudo caindo violento no mercado e que se pegar uma tendência ele é capaz de ir para $800 aqui tentar fazer na meta diária. Então o plano dele é, se continuar subindo, fica na tendência aí de compra. Mas se, rejeitar ali aquele fair value gap vermelho, aí ele segue daí vendido. Mas é brabo ficar vendido aqui com um monte de fair value gap verde aberto. Olhem que bonito ali, os 3 azuizinhos, estão vendo? Ali dos desequilíbrios agredidos ali na posição comprada aqui no order flow. Isso aí é tendência de alta, isso é agressão no book diretamente aí nesse volume aí comprado. Na verdade, aqui é volume vendido, mas eu não vou entrar nessa discussão para vocês. É porque o comprado, ele agride ali a fila, né, do volume vendido. E o vendido agride ali a parte do comprado. Mas o importante é vocês entenderem. Apareceu o azulzinho ali à direita, é comprado. Apareceu laranjinha ali à esquerda, é vendido. Quando aparece o negocinho amarelinho é porque é um percentual a mais ainda de desequilíbrio, mais agressão ainda significativa. Notem que o Conor está chegando ali em $100, já positivo para o dia. E legal, agora ele botou bem para o lado certo mesmo, né? Porque se tem um monte de fair value gap verde, é porque tem ainda um destino que ainda não foi alcançado. E aí segue, né, na compra, principalmente porque o delta está ficando positivo agora. E principalmente tem um monte de agressão comprada que está aparecendo ali e o POC está bem no canto inferior ali do candle. Isso aí tudo mostra candle Big Bull, tá? O candle boizão. Então tem que ficar aqui pensando em compra, não em venda. E ó, se vocês repararem, o primeiro candle que começou ali na subidinha agora é uma Delta Trap, porque ele é um candle ali verdinho, no caso aqui azul, só que o delta ali lá embaixo é vermelho, tá? Então, esse nível tem que ser marcado, porque aquele nível ali acima dele da compra e abaixo dele da venda. O Conor está comentando ali que quando for fazer trade com o SP500, o ES, tem que deixar em diagonal alternativa e não em diagonal padrão ali, o default. Tem que ficar ligado também para quando aparece um delta muito gigante, tá, gente? Com um percentual muito gigante. Isso aí normalmente marca reversão. Quando você vê ali vendido que causa uma pegadona negativa, com delta violentamente negativo, né? É todo mundo achando que tem crash, quando na verdade dá compra. E aí testa os extremos. Essa é que é a moral da pegadona. Normalmente nesses pontos aí é que tem aquela mudança de caráter, né? O Shoshi. Ali fazendo referência então ao ICT. Se você chega a pegar uma pegadona 30 minutos, nossa, gente, isso dá um ralizão tão violento, tão violento. E normalmente nesses locais é bem coisa de xoxo mesmo, entendeu? Então agora vocês estão vendo a visão microscópica do que o ICT consegue enxergar a olho nu, né? Então quando você está vendo um xoxo, é isso aqui que aparece. Daqui é muito mais bonito a gente ver aqui no order flow, porque você não tem que imaginar nada. Você está simplesmente enxergando o que é suporte e o que é resistência. Isso é fundamental vocês entenderem, porque
quando tem muito volume no topo, significa que tem comprador aí caindo em armadilhas de mercado, que está vendido, não está comprado. Quando você vê, né, aquele amarelinho do POC ali na base do candle, é porque você está vendo um candlezão, né, que está fazendo uma trap também ali, né? Por isso que esses elementos são tão importantes. Quando um gap justo aparece, é porque o book de oferta foi totalmente comprado. Ninguém conseguiu vender de tão violento que foi a compra com grande quantidade. Então, uma coisa é você ver o ponto do preço que vai dar ali o mais provável compra ou venda. Outra coisa é dar realmente. Então, a reação do preço num local que pode ter o pivô do order flow vai te direcionar daí para você fazer uma compra ou fazer uma venda. Então, se você está olhando um gráfico de 30 minutos, por exemplo, e você vê um monte de desequilíbrio vendido, com um delta mega positivão, fica ligado, gente, isso é pegadona, isso é armadilha de comprado. Isso nos 30 minutos é maravilhoso. E da mesma maneira, o candle vendido, você também consegue ver isso. Se você vê um monte de desequilíbrio comprado e ainda lá no topo, com um delta ali, sabe, muito gigante, que o preço não sai do lugar, isso aí é armadilha também de vendido. Tem que tomar muito cuidado. Essas pegadonas aí tem que aprender a ver e acostumar o olho a ver isso aí. Leia mais sobre isso no livro do Order Flow que eu já escrevi, detalhando todos esses nuances para vocês. Notem aí que deu um pau na tela aí do Conor, que congelou, viu? Ele tá tentando entender o porquê que congelou a tela dele. Bom, de qualquer maneira, tem esse segundo candle aqui, né? O penúltimo, vamos dizer assim. Ele tá com 3 agressões compradas. Então, aqui, quando você vê esse tipo de coisa, né? O preço reagindo ali desses fair value gaps verdes, tá? E aí você vê essas agressões de comprado, você tem que pensar numa comprinha aí, porque a coisa deve subir. Então foi boa essa escolha do Conor aí de deixar em tendência. Uma pena que congelou a tela aqui, ele deve ter que fazer um reload aí na página para ver se volta aí a coisa. Então, enquanto o Conor resolve aí os problemas técnicos dele, notem que o Futures Analytica, ele tá disponível aí para você fazer um trial aí, tá? E aí um testezinho, e é bem interessante. Você tem que ter NinjaTrader para usar aí o Order Flow. Assim, são as opções que a gente tem para o Order Flow. Na verdade, assim, tem a opção mais cara, você pode comprar NinjaTrader, que aí precisa $1.400 para licença Lifetime. Mas se você não tem esse dinheiro, você pode ali assinar a Motivwave, que é um aluguel mensal, onde você vai pagar normalmente $49, mas como está em promoção de 25%, gente, está saindo por $36, está bem legal. Sendo que a Motivwave, você não fica pagando por mês a vida inteira que nem o Profit Chart, não. Você vai comprar a plataforma, tá? Então é bem legal, porque aí quando chega no final do ano, se você quiser comprar, você só acrescenta, né, as parcelas restantes, e aí você compra a plataforma. E aí você não precisa pagar mais nada a vida inteira. Quem quiser aí também dar uma visitada ali na Motivwave, vou deixar o link aí também na descrição. E assim, as opções que a gente tem de Order Flow são isso. Se você não quer nem a NinjaTrader e nem ali a Motivwave, então você pode adquirir também o Futures Analytica, que tá nessa faixa aí de $200, $300, tá? E aí você vai lá no site deles, eles estão com 20% também de desconto, você só paga uma vez. É interessante, viu, gente? Mas, por exemplo, a Motivwave, além de tudo que mostra também no Futures Analytica, ela também mostra uma coisa bem interessante, que é o DOM. E aí você vê o delta ali dentro do DOM. E isso aí é uma das coisas muito legais que tem aí dentro ali do Futures Analytica. Inclusive, eu estou deixando um arquivo aí para vocês fazerem download. Testem aí a Motivwave, vocês vão curtir. É um mega software, é muito legal a gente ter essa possibilidade de ver essa visão do raio-x aí de order flow, para você ver o que realmente está acontecendo nesse mercado. Esse vídeo do pivô do order flow que eu fiz foi muito legal. É um vídeo para você realmente pensar e lembrar todos esses nuances ali que até eu já coloquei ali no livro, né? Para você ver, cadê o Candle Trap, cadê a pegadona, cadê o Big Bull, cadê o Big Bear, entendeu? Será que nós estamos ali no topo? Esses segredos de Order Flow são muito importantes, porque você vai olhar as agressões ali do book de ofertas, e aí você vai, eu vou ter que olhar aqui, ver se tem um candle legal, porque aí eu consigo uma relação risk-reward melhor aqui, fazer um trade bom.
Será que eu tô vendo um gap justo aqui? Será que eu tô vendo um monte de gap justo verde? Então tem que pensar em compra. Será que eu tô vendo um monte de gap justo vermelho? Então tem que pensar em venda, porque tem um destino que tá indo para lá. E ao mesmo tempo eu vou olhar aqui meu delta acumulado e eu vou ver se não tem divergência, porque normalmente o que acontece? O preço vai para um lado e o delta acumulado vai para o outro. Isso é a melhor dos mundos, gente, porque quando você vê divergência de topo, o negócio tá para dar venda. Quando você vê divergência de fundo, o negócio está para dar compra. É simples assim. Tem divergências que são muito na cara, mas tem outras que elas são, assim, divergências escondidas mesmo. Que o próprio indicador finge que está indo mais para baixo num fundo, por exemplo, e o preço ali, o normal, está indo mais para cima, tá? Então, quando você vê essas divergências, né, escondidas aí de topo, aí o negócio tá para querer cair. Quando a divergência é de fundo, então aí o preço deve fazer um rally em breve. Tem que acostumar o olho com isso. Por isso que eu vou fazer um livro aí com exercícios para vocês diagnosticarem. Vou acrescentar aí dentro daquele livro lá que eu já escrevi. E aí todo mundo que já comprou vai ter direito a fazer download da versão nova também. É importante saber os fair value gaps, tá, gente? Esses gaps justos, eles criam uma ineficiência que funciona como tipo um imã, sabe? Para o preço voltar nesse local. Então é assim que você consegue perceber o que estava acontecendo ali. Sabe por quê? Isso aí que você está vendo é head de trader institucional. É isso que o fair value gap aí é. Porque quando você tem ali um gap justo comprado, tem um desequilíbrio. Só que é um desequilíbrio de compra, porque é uma ineficiência do lado vendido. Porque o gap, assim, fez e o preço passou por ali violentamente. Agora, quando tem um gap justo de venda, ele vai promover um desequilíbrio de venda, mas aí o contrário, né? Com uma ineficiência do lado da compra nesse book de ofertas. E ali no robozinho do Polarity, você tem que ver, né? Eu já descrevi vídeo sobre isso, mas só relembrando, você tanto pode deixar o auto arm, como você clicar ali no arm both. É que o arm both ele é mais agressivo porque ele tem um filtro a menos, entendeu? Então, por exemplo, quando tem ali as linhas do Polarity, né? Tem uma linha verde e tem uma linha vermelha. Ele desliga, entendeu? E quando você põe arm both, não importa se tem linha ou não, ele não vai te deixar pegar a trade, entendeu? Ele pega. Então, só revisando, modo de regressão à média. Você vai ter ali os falsos rompimentos. Finge que sobe, você entra vendido porque vai cair. Finge que cai, você entra comprado porque sobe. Então, o que eu sugiro para vocês? Pega NinjaTrader e usa ali no modo do backtest para você fazer treino nesse sentido. E aí é legal você usar os dados historic, né? Ali não o market replay. Então, fica na cabeça assim, ó, modo de regressão à média, ele basicamente muda a direção dos trades, tá? E como que o robozinho vai entrar? Se você estiver no modo de regressão à média, você vai aparecer 3 desequilíbrio comprado, você normalmente, se estivesse no modo de tendência, ele compraria, né? Mas quando tá na regressão à média, ele vende. E aí você pode estar pensando, mas para que eu vou usar a regressão à média? Porque é consolidação, gente. Consolidação é esse mercado chop desgraçado, aquele mercado assim que não vai para lugar nenhum. Ele finge que sobe e cai, ele finge que cai e sobe, e aí muita gente perde dinheiro. Mas quem tá vendo essa entropia louca de mercado ali, dessa parte da consolidação, sabe que você tem que ficar em regressão à média até sair dali. Então, só revisando, se você clicar Arm Both, você até nem precisa clicar Arm Long e Arm Short junto ali com o Arm Both, porque ele já vai armar os dois lados e ele vai ficar sem bias. O negócio vai dar agressão, ele entra, entendeu? O negócio vai dar agressão pro outro lado, ele também vai entrar. E não importa se está em linha de suporte ou de resistência, como eu já mencionei para vocês. Então, quando o mercado ficar louco, bem volátil, é o Arm Both que tem que usar, tá? Agora, quando você está começando, o legal é você começar com auto arm mesmo, para você ver como é que o Polarity vai selecionar os trades. Então, notem que o Polarity ele é um robô semi-automático. Ainda você tem que definir se o mercado está comprado ou se o mercado está vendido. E aí você vai armar o robozinho, seja com uma estratégia de tendência ou seja com uma estratégia de consolidação, que é a regressão à média. Então você tá vendo ali, por exemplo, fez um pivô de order flow, entendeu? Tá um monte de fair value gap verdinho, ele voltou, ele subiu, fez um impulso e uma correção e aí tá naquela zona ali do pivô do order flow. Então você tem que botar trend mode, você não pode botar regressão à média e você vai ganhar um pau violento. E então a estratégia de trend ela é uma estratégia de breakout. E como que é a estratégia de breakout? Você tem que ver o delta progressivo e você tem que ver o preço subindo. O negócio tem que bater ali.
Quando você vê preço subindo e delta indo ao contrário, é zona de consolidação do mal, tá, gente? A ideia tem que ficar na regressão à média, não tem que botar trend. E uma das coisas que o Auto Arm usa, ele prefere pegar a tendência acima ali daquelas linhazinhas ali, por exemplo, se tá na linha da resistência e aí passou daquilo ali, aí vai desencadear uma tendência de alta muito forte, entendeu? Mesma coisa também se cair abaixo da linha vermelha. Mas se, por exemplo, a gente tá perto dessas linhas aí que só aparece no Polarity, só o Analytica não tem essas linhas, tá, gente? E aí você deixa no Auto Arm, ele não vai pegar trade acima da linha vermelha. Ele simplesmente para, entendeu? Porque ele acha que vai ficar em regressão à média. Mas não, às vezes vai bater na resistência e realmente o Auto Arm tem razão, vai voltar. Mas as outras vezes não. As outras vezes o dia é muito absurdo de forte ali com o Nasdaq e o negócio continua subindo ad infinito. E eu não sei se vocês sabem, aqui é interessante usar, né, 32 range aí para o Nasdaq, né? E usar 15 range para o SP500. Mas sabia que o gráfico de range, esse gráfico de intervalo, foi criado por um brasileiro, gente? O carinha chamava Vicente Nicolelis, tá? Ele sempre quis criar um gráfico sem tempo, porque o gráfico de tick ele não tem a ver, não é que nem 5 minutos, que a cada 5 minutos fecha uma barrinha, né? Ele vai pelo número de ticks, então precisa um número de ticks determinado ali para fechar e aí muda o candle, né? Pronto, voltou aí o Conor, finalmente resolveu o problema de lagging que ele tá tendo. Uma coisa eu digo pra você, gente, isso aí não teria acontecido com a Motive Wave, porque a Motive Wave, ela não é single-threaded que nem a Ninja. A Ninja tá pra mudar isso daí. Por isso que a Ninja ainda tem esse lag. Pra quem não sabe, eu tenho um vídeo aqui no canal que mostra como que você pode evitar esses laggings aí na Ninja Trader, tá? Tem um programinha lá que mostra como fazer a sincronização com o relógio aí do Windows e também com o relógio da Rhythmic. Pessoal das contas da tela da VAT dificilmente vão ter lagging, mas às vezes, uma coisa muito rara até pode ter. Então ele está aqui armando então um trade de regressão à média. Ele acha que a tendência de alta já acabou, nós estamos muito perto daquele candle ali do Fair Value Gap vermelho, tá? Então ele acha que deve estar perto de um topo. Então note que está a regressão à média armada para os dois lados, ou seja, se fizer 3 desequilíbrios ali comprados, o negócio vai vender. Se fizer 3 desequilíbrios vendidos, o negócio vai comprar. A regressão à média é sempre o contrário. E notem que ele está deixando no Auto Arm, né? Na verdade, o que o Conor fez ali? Ele deixou no Auto Arm, tá, gente? Para os dois lados com regressão à média. Mas foi legal aqui o Conor ter mudado realmente ali para tendência, né? Porque quando tá, né, ali um monte de Fair Value Gap comprado, você tem que pensar que isso aqui tá indo para tendência mesmo. Agora o Conor tá ficando mais ligado ali e tá deixando o trade em tendência. Mas o Conor tá indo muito bem, gente. Ele errou um trade só, que foi o primeiro, depois o resto, todos os trades ele acertou. Aí vocês notam, ele deixou em tendência, então apareceu 3 desequilíbrios vendidos, ele tá indo na posição vendida. Agora tá tudo seguido certinho ali, entendeu? É porque ele viu esse Fair Value Gap vermelho aparecendo, entendeu? E agora o preço, ele já tá destruindo esse segundo Fair Value Gap verde também. Nós estamos entrando em tendência de baixo. Então você quer vender, você tem que esperar ver os Fair Value Gaps comprados serem destruídos, entendeu? Você quer comprar, você tem que esperar os Fair Value Gaps vermelhinhos aí vendidos ser destruídos. Notem ali o gap, ou melhor dizendo, o delta já começando a ficar mais vendido. Então o foco aí é operar nessas primeiras 2 horas de Nova York. Tem muito trade aí disponível aparecendo com analítica, né? Então você vê essa visão de raio-x do mercado. Não tem como você ver isso aí a olho nu, tá, gente? Não tem como. Isso aqui é só order flow. É muito legal ver o Conor usando micro aqui. Isso aqui é o manejo de risco correto. Você ir crescendo a tua conta devagarinho. Mas, gente, olha para esse mercado. Isso aqui é um mercado em tendência de alta, isso aqui é um mercado em tendência de baixa, entendeu? Isso aqui é um mercado totalmente em consolidação. A gente tem os Fair Value Gaps comprados, tal, mas tem ali já o vendido. Esse negócio aqui não tá indo para lugar nenhum. Então é legal saber que ele tá usando micros e que ele tá aí indo devagarinho de $500 a $25 mil. Não tem por que você aumentar o teu risco enlouquecidamente. É claro que se você começar a ganhar muito, aí você pode até aumentar ali o valor do teu risco, mas assim, o ideal é você começar com um valor e seguir naquele mesmo nível de raciocínio. Você vai fazer o cálculo do manejo de risco sempre antes de entrar nos teus trades.
pessoal tá perguntando aí se dá para fazer Polarity na Apex. Dá sim, gente. E se dá para fazer na Tradovat. Sim, você vai usar NinjaTrader. Esse order flow aqui, ele é específico para NinjaTrader. Se você tem Mac e você quer operar do teu Mac, você tem que comprar a Multiwave, tá? Então, faz o teste aí de 14 dias da plataforma da Multiwave, vou deixar o link aí na descrição para vocês. É uma plataforma que foi criada exclusivamente para o Mac. Agora, esses negócios de Windows, NinjaTrader, aí você tem que pensar aqui na licença Lifetime da NinjaTrader, ou então você vai pensar aqui no Polarity, que é mais barato, no melhor, o Analytica, tá? O Polarity também é muito bom, tá, gente? Mas você tem que começar do começo. Então, no começo você vai começar com o Analytica. Você vai entender direitinho o que é uma regressão à média, o que é uma tendência, e depois você vai pro Polarity. Bom, agora o Conor tá ficando mais macho aqui, tá, gente? Porque ele tá querendo fazer trade vendido no meio desse monte de Fair Value Gap verde. Eu acho meio temeroso aqui. Aí o Conor já tá falando, quando eu chegar aqui em $500 de lucro, eu já posso aumentar e aí operar 5 microcontatos. Notem que ele ainda continua no método de regressão à média. Por quê? Porque nós estamos muito Fair Value Gap verde. A gente recém passou por eles, recém destruiu esses Fair Value Gap verde, mas às vezes o que acontece é que rechaça mesmo. O Conor ainda acha que talvez a gente não esteja em tendência de baixa, apesar de já ter um monte de vermelhinho ali aparecendo, entendeu? E que a gente deve ficar mais nessas consolidações antes de vir uma tendência mais forte, propriamente dita. Mas detalhe, se você olhar o delta, olha lá, tudo vermelho, tá, gente? Por isso que eu não gosto de deixar essa cor vermelha. Olha como fica ruim no vídeo, entendeu? Eu gosto de deixar um laranja, porque daí é muito mais fácil, assim, da gente ver. Porque você precisa ver se na tendência de baixo, que tem topos e fundos descendentes, tem de ter um delta progressivo. Por quê? Porque quando tá em tendência, o delta é progressivo, entendeu? E você vê o preço caindo. Agora o Conor se ligou e aí colocou realmente em tendência aqui, porque é o que está acontecendo. Nós estamos entrando aqui numa tendência. E por que eu tô falando que tá entrando em tendência? Notem, todos os Fair Value Gap verde, eles foram destruídos, gente. Tá só ficando Fair Value Gap vermelho. Vocês estão vendo aí? Então, aquela subidinha ali do Nasdaq foi pura pegadinha. O dia que foi filmada essa live aí foi quinta-feira. Quinta-feira é um dia do mal, é muito explosivo, são aqueles movimentos muito terríveis. Sabe aonde que ele tá operando agora? Ele tá operando no Low No Close. Low No Close é um negócio do mal. Low No Close é assim, normalmente quando tem um dia vermelhão, sabe, que vai cair muito, o Low No Close ele dá uma compra que você não acredita que deu esse tipo de compra, sabe? Então você tem que entrar com segurança, você espera o Low No Close acabar e aí depois você entra. Então por isso que ele tá preservando o modo de tendência, porque ele tá vendo ali que aparece 3 desequilíbrios vendidos e já vai o negócio entrar. Olha lá o delta, gente, 100, 60, 400, sabe, 200, tá o negócio querendo aumentar ali, ficar cada vez mais progressivo. Ainda não tá bem estabelecido ainda, mas quando você vê, tipo, 20, 100, 200, 500, 700, aí tá tendência de baixa mesmo, né? E o preço caindo aí confirma tudo. Então, Polarity não é aquele tipo de robô que, eu vou deixar o robô rolando pra ver quanto que faz. Não, isso aí não é o Polarity, tá, gente? Polarity é um robô semi-automático. Você precisa saber o bias para daí montar aqui os negocinhos direitinho. Tá em tendência? Tá com topos e fundos ascendentes? Beleza, então eu vou colocar aqui em tendência. Não, eu tô vendo aqui o preço caindo, mas o delta tá todo enlouquecido ali, entendeu? Que não tá caindo. Então você tem que deixar em regressão à média. O que o Conor achou que deu o problema que o computador ali congelou dele é porque ele estava usando 3 dias. Ele acha que tem que usar um dia só durante a transmissão, que aí é melhor. Aí o Conor tá contando que o que ele tá querendo ver agora é trabalhar em um software que detecta aquelas operações ilegais que os institucionais ficam fazendo, sabe? Que eles põem ordem gigante na pedra e eles tiram. Põe ordem gigante na tela e tira. E aí fica assim, nessas, entendeu? Porque aí dá pra entender melhor. E aí você vai ver ali aqueles modos de regressão à média que podem ter mais sucesso nesse ponto aí. Aí ele tá falando que vai mostrar isso aí em alguma live em algum momento. Então agora, como o Conor já bateu acima de $250 de lucro, ele pode aumentar então para 5 microcontratos agora os trades dele. Aí o Conor também tá falando que é bem diferente, tá, gente? Você
fazer trade com o Polarity e você fazer trade com essa parte do Machine Learning. São duas coisas bem diferentes. Eu concordo com ele, porque eu praticamente não consegui fazer padronização aí com esse Machine Learning, é por isso que eu não estou recomendando. Fica aí direitinho com a analítica, fica aí com o Polarity, e aí vai fazendo teus trades direitinho, que isso aí tá mais legal. E deixa essa parte beta experimental passar aí, que aí depois vai ficar mais fácil de ver. Então o Conor tá super bem aqui. Ele, perdeu aqui um trade só, gente. O resto tudo foi direitinho. É interessante quando o mercado fica de lado, né? Quando mais dá para se fazer dinheiro quando a volatilidade está desse jeito. Então, o que o Conor está fazendo, ele está deixando em modo de regressão à média, porque ele está vendo que o mercado está de lado, que não está indo para lugar nenhum. Não tem topo e fundo ascendente aí, gente. Não tem topo e fundo descendente. Olha ali o que tá o delta, entendeu? 40, 90, aí menos 160, aí 12, 60, aí menos 90, entendeu? Tá tudo estranho, ele não tá progressivo, o mercado tá de lado. Aí o Conor acabou de repetir o que eu acabei de falar para vocês, tá? Se você quer saber quando é que tem que entrar em regressão à média, você tem que olhar o preço e tem que olhar o delta. Aí ele tá apontando ali para uma delta trap, tá? O que é isso? Você tem o delta que está positivo e se você tem um candle laranja, que é vermelho, entendeu? Que é negativo. Então, quando você bate o olho em umas coisas dessas, isso daí é regressão à média. Então, você tem que deixar, porque aí, quando tiver 3 agressões compradas, fingiu que subiu o negócio, você vende e aí a coisa vai, né? E não é que você vende. Você só deixa em regressão à média e quando ele vê 3 desequilíbrios comprados, o robô vai vender automaticamente, entendeu? E da mesma maneira, quando você vê esse mercadão de lado aí, com esses delta traps aí, né? Você vê que daí teve as agressões vendidas, ele vai comprar. Tudo que você precisa fazer aqui é deixar ali o robozinho marcado ali em regressão à média e daí você clica o Arm Both. Porque quando você não clica ali no Arm Both, automaticamente ele está armado ali no Auto Arm, entendeu? Não tem um botão, né, ali de Auto Arm, só tem o desligar o Auto Arm, entendeu? Mas quando você clica ali esse Arm Bolt, ele vai estar armando para os dois lados do robozinho. Então, quando ele está feliz, ele praticamente já dobrou a conta dele. A macheza desse desafio é que ele começou com $500 mesmo, tá, gente? E ele tá ali operando. E ele tá falando assim, ó, a cada $250 você pode ir aumentando ali um contrato. Só que depois que passa de $500 não vale a pena, porque aí começa as comissões a pesar um pouco e tirar os teus lucros. Notem que agora o cenário está mudando, tá? Todos os fair value gaps verdinhos foram destruídos, tá? Ou melhor dizendo, tudo foi destruído, na verdade, entendeu? Tinha um monte de fair value gap verdinho, mas agora o preço, ele caiu, e aí começou a destruir os fair value gaps vermelhos. Mas ao mesmo tempo a gente está muito perto de uma resistência ali, ó, de um fair value gap vermelho. Então por isso que quando está perto de resistência ou de suporte muito violento, que você acha que não vai romper, entendeu? Você tem que deixar em regressão à média. Nota ali que apareceram 2 desequilíbrios, né, bem compradões que foram ali aprisionados no topo, porque você vê, né, tem gente agredindo ali na compra, mas o preço está caindo. Então isso daqui vai formar um candle Big Bear. E opa, agora apareceu aqui um fair value gap de compra. Agora tá ficando meio perigoso aqui, tá, gente? Ele tá querendo romper mesmo. Esse aqui começou a ficar meio perigoso, né? E ele também tá comentando isso, que ele tá achando que tá estranho aqui. Quando você fica entre 2 fair value gaps ali, quando chega ali, tá vendo aquela linha verdinha? Essa linha é a linha de resistência, tá? Não sei porque ele põe verdinha, devia ser o contrário. Mas no Polarity, essa linha aqui, ela é do Polarity, mostra que se passar daquele negócio verde, o negócio explode num rally violento. Mas até prova em contrário, nunca passa, tá, gente? O negócio bate ali e volta, Tanto que já tem um fair value gap vermelho ali, mostrando que é um ponto de resistência. Então, vocês estão vendo, é muito bonita essa visão do raio-x de mercado aqui do Order Flow, porque você não tem que acreditar, esse preço aqui é suporte. Não. Você está vendo que está formando ali uma resistência aqui no caso. Mas poderia ser um suporte quando fosse ali embaixo. Então você vê o porquê que está formando o suporte. Você vê o porquê que está formando a resistência.
Aí o pessoal também tá perguntando pra ele sobre machine learning, mas ele nunca responde, tá, gente? Ele só dá a resposta super vaga, né? Ele fala que o machine learning tem a ver com as agressões e tem a ver com a detecção de adversa ali, entendeu? Aí ele fala que você pode desabilitar os filtros se você quiser, mas a estratégia que ele usa é isso. Olha, o Conor já tá chegando em $410 aqui. Ele tá comentando que ele acha que essa aqui vai ser a última estratégia do dia, talvez o último trade do dia, porque tá tudo muito lindo. Ele achou até que ia perder o trade, mas, enfim, né, porque deu ali as agressões vendidas, né, e ele entrou em comprado porque ele tava na regressão à média e deu certo. Aí ele fala, meu, que trade incrível. E realmente foi. Aí ele tá falando, meu, eu não sei como é que a gente não perdeu esse trade, porque tinha que ter perdido esse trade. Mas sei não, tá, gente? Porque, ó, tinha um monte de fair value gap comprado e todos eles foram destruídos, entendeu? E aí depois tinha um monte de fair value gap vendido que também foi destruído. O mercado tá bem de lado aqui, então a regressão à média tá aparecendo bem. Uma boa escolha. Só que agora o Conor falou que ele tá ficando nervoso. Não sei por que ele tá ficando nervoso, porque não tem nada aí. E aí agora ele tá falando, eu fiquei nervoso, mas acho que não tem nada pra se preocupar. Claro que não. Aí ele tá demonstrando ali, né, nas contas de dados ali, todos os trades que ele pegou. Aí ele tá mostrando aqui, mexendo ali o chart trader pra mostrar que é uma conta real mesmo. Então, na verdade, isso aqui não é prop firm, tá, gente? Eu achei até no início que era, mas não. Ele pegou uma conta pessoal dele, botou $500 e aí começou o desafio. Aí ele agradece a todos aí pela live e ele fala também que em breve ele vai mostrar para vocês uma demonstração aí desse spoofing, desse detector de spoofing, melhor dizendo, de institucional, que é o que ele está trabalhando agora. Aí ele acha que o spoofing que ele está criando aí vai melhorar ainda mais a win rate dele, que são os trades certos. E era esse o vídeo então, tá, gente? Então, mais vídeos virão aí sobre o Futures Analytics. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando que o Futures Analytics está com 20% de desconto. É só usar o código aí BANKMATH, que vai estar aparecendo na tela. Muito obrigado pela atenção dispensada e até uma próxima oportunidade.